Agora convido para assumir a tribuna a pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora Andréa Magalhães, ex-assessora do Supremo Tribunal Federal. Falará pelo Laboratório de Regulação Econômica da Faculdade de Direito da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e todas. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, cumprimento por essa audiência pública, não apenas por convocá-la, mas é uma audiência pública muito plural, muito completa, rica, como não surpreende nem um pouco, é mais um dos gestos de Vossa Excelência que engrandece a brilhante Supremo Tribunal Federal. Eu sou Andréa e falo aqui em nome do UERJ-REG, o Laboratório de Regulação Econômica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como um projeto de pesquisa e extensão da Faculdade de Direito, nós não temos, e acho muito importante frisar isso, nós não temos nenhum interesse econômico na causa, e isso faz diferença. Em 5 slides, nós vamos demonstrar alguns pontos e pretendemos desmistificar algumas das falácias trazidas. Os pontos são: há diversos modelos regulatórios possíveis, não há uma resposta monolítica, proíbe ou legaliza. 2, os jogos são diferentes e, por isso, eles justificam um regramento específico. 3, adiar a tomada de decisão em nome de um experimentalismo, no caso, quando se trata de novas tecnologias, pode tornar um controle tardio e irreversível. 4, há diversos prejuízos sociais, econômicos, mentais, já documentados, comprovados e exaustivamente trazidos aqui. E 5, as estratégias regulatórias precisam ser exigidas e constantemente atualizadas. E isso é um desafio para todos. Passando, então, para o primeiro slide, que eu nem sei se está disponível já. Tá. Bom, são muitos os desenhos possíveis. Alguns desses dados foram trazidos aqui. É uma escala sobre vários ordenamentos jurídicos. A gente sabe que é necessário uma grande sensibilidade para fazer análises comparativas, mas esse gráfico ele ilustra bem que não haveria uma negativa da realidade. O direito não nega a realidade se ele decide proibir. Nessa escala, trazemos a intensidade regulatória. Então, começando pela esquerda, haveria um modelo de monopólio, vai se caminhando para um modelo de licenciamento com maiores restrições, até a direita, onde há um modelo de menos restrições, que é o caso emblemático e repetido do Reino Unido. Interessante, nessa escala, trazer a Finlândia. O exemplo da Finlândia é bom porque é um monopólio estatal, há apenas uma operadora, que pertence ao Estado, e essa decisão foi uma escolha consciente, planejada, que o governo pretende, e já disse que vai rever até 2026. Mas ele disse que hoje o monopólio estatal é considerado a melhor forma de combater os danos econômicos, sociais e sanitários. Então, às vezes, é melhor começar pequeno. Esse quadro também reflete a amplitude da legalização. A China permite apenas loterias presenciais. No extremo, o Reino Unido permite apostas sobre a gravata do primeiro-ministro ou mesmo sobre as eleições dos Estados Unidos, quando até muito recentemente sequer os Estados Unidos permitiam que se apostasse sobre o resultado das eleições dos Estados Unidos. No meio do caminho, por exemplo, nós temos a Austrália. A Austrália proíbe cassino online, proíbe poker, caça-níquel, roleta online, permite jogos, apostas esportivas em ambiente online. Mas, mesmo dentro das apostas esportivas, ela veda, considera ilegal, jogos ao vivo. Então, in-play betting são proibidas na Austrália. E a justificativa é que são mais suscetíveis a vício. Isso traz, então, o nosso segundo slide. O segundo slide já faz coro a muito do que foi trazido pelo doutor Hermano sobre os efeitos psicossociais das apostas. Aqui nesse gráfico, e essa pesquisa é bem recente, 2024, trazida por diversos cientistas na Espanha, ela traz uma comparação de pacientes de 2012 a 2022 sobre os efeitos psicológicos. E aí, para mostrar que tem diferença entre doentes internados e viciados em game e viciados em apostas esportivas.
Há diversos motivos para isso. Vou pedir licença para falar sobre o assunto científico, enfim, médico, mas a ilusão de controle, que aumenta o apetite a risco. Existem estados de fluxo do ambiente virtual, porque ele é anônimo, porque ele não tem controles externos, e permite também o uso de outras substâncias que facilitam a utilização sem controle. Esquemas de reforço de celular, então, você ter acesso ao jogo pelo celular é diferente de você precisar acessar pelo computador. Além disso, tem outras questões. Os dados afastam uma falácia de que legalizar A e não legalizar B seria haveria uma incoerência nisso. Não, é preciso avaliar especificamente os efeitos de cada jogo. E, nisso, é importante esclarecer que a lei objeto de controle aqui, ela trouxe para a legalidade os jogos online. Então, as apostas esportivas virtuais, elas já haviam sido legalizadas na legislação anterior, mas, ainda assim, elas foram abertas para jogos virtuais, ambientes virtuais, e inseriu-se jogos online. Ou seja, não estamos falando num grande balaio de jogos. É importante olhar com cuidado, porque os efeitos variam. Agora, a importância dos dados e de um respaldo técnico não afasta a urgência da intervenção do tomador de decisão. Isso nos leva ao terceiro slide, que é o do momento de decidir, que afasta a falácia de que vamos experimentar, vamos testar, vamos ver se a regulação funciona. Por quê? Esse é um gráfico bastante comum, bastante repetido, do Colin Gridge, e ele traz um dilema de controle, que, quando se trata de regulação de novas tecnologias, regulação de inovações, o avanço do tempo traz maiores conhecimentos sobre os efeitos, mais dados e pesquisas, mas ele pode tornar o controle, que inicialmente seria um controle prematuro, por vezes um controle tardio. Por quê? Porque, com o passar do tempo e a difusão da tecnologia, também se cria uma resistência. E essa resistência pode ser dos usuários, pela habitualidade e o vício, e pode ser uma resistência também do setor. Por quê? Porque há um agigantamento e, com o poder econômico, a gente vê também o crescimento de influência política, interesses arrecadatórios em conflito, rent-seeking, possibilidade de captura regulatória e tantas outras influências que a gente vê desvirtuando, muitas vezes, no debate. Então, existe um momento certo de intervir, e o Colin Gridge afirma ao final: adiar a decisão à espera de um consenso científico pode trazer um custo de controle alto demais. Terceiro slide. Vamos, então, para as externalidades e os custos os reflexos efeitos socioeconômicos e mentais, eles já foram trazidos à exaustão pelos que nos antecederam. Mas eu queria frisar três dados, mesmo que alguns deles já tenham sido também trazidos aqui. O primeiro é que legalizar aumenta a demanda por jogos. Então, pesquisas também desse ano, de universidades americanas, apontam específicos para apostas esportivas online, apontam um aumento imediato a partir da legalização. Outras pesquisas indicam que, em buscas de sites, mesmo antes da legalização, já aumenta consideravelmente. Então, o interesse por jogos aumenta. Mas, imediatamente após a legalização, aumentam os depósitos. E esse aumento ele não estabiliza. Esse aumento ele vai gradualmente seguindo. Então, cerca de 2/3 dos apostadores continuam fazendo vários depósitos em montantes maiores e quantidades maiores. Isso é importante para a gente afastar também a ideia de que legalizar a economia subterrânea simplesmente traria à luz a uma situação já consolidada. Então, se a gente legalizar, a gente vai simplesmente poder fiscalizar e controlar os problemas que já existem. Existe um aspecto de fiscalização, mas existe outro de intensidade dos efeitos patológicos. 2, os prejuízos vão muito além do apostador. Então, por isso se trata de externalidade, né? A secretária do Ministério da Inclusão Racial mencionou violência doméstica, disse que faltam dados. Há uma pesquisa desse ano da Universidade de Oregon que traz dados sobre o impacto da legalização de apostas esportivas, especificamente de apostas esportivas, na violência doméstica, e eles estimam em 10%. Esse valor é ainda maior caso se trate de apostas online, em dias de pagamento, e se o time do coração estava vindo numa trajetória de sucesso. É triste. Terceiro, o impacto financeiro é maior em famílias de baixa renda. Obrigada. Isso também já foi trazido aqui. A redução de 14% nos investimentos, isso para as famílias que investem. A gente sabe que, quando há restrições financeiras, esses investimentos são ainda mais, às vezes, inexistentes.
Eu passo, então, para o nosso quinto slide, último, que são as estratégias na caixa de ferramentas regulatórias. Há muitas estratégias, e essas já foram trazidas também aqui bastante, a autoexclusão, cláusula de autoexclusão, a advertência. Muitas dessas ferramentas elas são trazidas de outros ordenamentos e elas são implementadas e foram implementadas pelas portarias do Ministério da Fazenda, editadas esse ano. O que a gente traz aqui com esse slide é que trazer a regra não é suficiente. E por que não é suficiente? Primeiro, porque o debate de que estamos apenas regular iria resolver a questão, temos que primeiro perpassar pela questão de legalizar ou não. Uma vez que se decida legalizar, vamos para o afinamento das regras e das ferramentas adotadas. E, para isso, precisamos de duas coisas. Dados e muita pesquisa. Já falaram aqui também, eu só estou reforçando, porque, por exemplo, pesquisadores britânicos tentaram comprovar a eficácia de cláusulas de advertência, como o Se Beber Não Dirija, que, no caso deles, when the fun stops, stop, e não acharam eficácia, não conseguiram comprovar a eficácia dessa medida. Outras, como educação financeira, também não se provou eficaz. Então, é preciso um estudo, é preciso uma atualização da eficácia aplicada ao público-alvo. Então, às vezes, o que se aplica, o que se serve para o Reino Unido pode não servir especificamente para um mercado já mais desfavorecido. E o segundo é o enforcement. Então, não adianta a gente estabelecer as regras sem ter uma autoridade reguladora independente, fortalecida institucionalmente, capaz de atualizar essas normas, de fiscalizar e que não esteja comprometida com interesses arrecadatórios. Então, é preciso tirar isso das raposas. Bem, essas foram as considerações que me cabiam sintetizar hoje. Mais informações estão nos memoriais. O ESREG agradece imensamente a atenção e a oportunidade e estamos à disposição.